Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero trazer uma palavra de reflexão para nossas vidas, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Eu quero ler só o versículo 14 e o 15, que diz assim: E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Esse texto eu queria trazer algumas lições para nossas vidas. Eu sei que ele tem várias lições, mas entre elas, algumas que eu vejo muito importantes. A Bíblia diz que Pedro levou Jesus até a sua casa. E quando Jesus ele entra na casa de Pedro, a sogra deste estava ardendo em febre, e a sua esposa cuidando ali da sua mãe. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão, toca na sogra de Pedro e ela fica curada. Imediatamente ela se levanta e começa a servi-los. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é que nós devemos ter cuidado com quem nós levamos para a nossa casa. Pedro levou Jesus para a casa dele e a sua sogra foi curada, foi liberta, levantou-se daquele mal que ela estava, pôde fazer tudo quanto ela não estava conseguindo fazer antes. Então, preste atenção. Cuidado com quem você leva para a sua casa. Se é pessoa que te ajuda, leve com tranquilidade. Se é pessoas que te levam para o bem, leve com tranquilidade. Se é pessoas que só te desviam para o mal, fica muito atento. Pedro foi muito feliz em levar Jesus para a sua casa. Isso o ajudou tanto que, apesar de ele ser um camarada muito duro, com o tempo que ele conviveu com Jesus, ele aprendeu tanto que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz que Pedro era uma das colunas da igreja, juntamente com Tiago e João. Outra lição que nós aprendemos aqui é que quando a sogra de Pedro ela é curada, ela se levanta e passa a servir. Eu vejo duas coisas aqui. Uma é prontidão ao servir alguém que nos fez alguma coisa de boa. E outra coisa é tentar ajudar a recuperar o tempo daqueles que gastaram tempo cuidando da gente. Nós vamos entender com clareza aqui que a esposa de Pedro, filha dessa senhora que estava com febre, ela estava gastando o seu tempo, ocupando o seu tempo para cuidar da sua mãe que estava doente. E quando essa é curada, ela começa a servir. Ou seja, todo o serviço que a esposa de Pedro não tinha conseguido fazer porque estava cuidando da sua mãe, quando essa foi curada, veio lhe ajudar e ela passou a fazer tudo aquilo que tinha ficado para trás. Você imagine uma casa que a mulher possa ter passado um dia cuidando de algum doente. Muitas coisas ficaram para trás. E aquela pessoa que era doente, agora curada, ela volta a ajudar a sua filha, no caso, a recuperar o tempo perdido ou o tempo ocupado com a sua mãe. Que nós guardemos essa lição, né? Cuidado com quem nós levamos para a nossa casa. É alguém que pode nos trazer o bem, como Jesus trouxe para Pedro e toda a sua família curando a sua sogra, ou é alguém que pode nos trazer algum dano? Fiquemos atentos. As pessoas que são abençoadas, curadas, cuidados, devem ter na sua mente a vontade de recompensar as pessoas que o ajudam. Uma coisa que a mulher faz é ajudar a sua filha a recuperar o tempo que ela gastou cuidando dela, ajudando a fazer aquilo que era preciso para servir aqueles homens que tinham chegado. E outra coisa que ela faz é servir a Jesus em gratidão a Ele, pela cura, pela bênção, por tudo quanto ela tinha feito, que ele tinha feito por ela. Porque naquele momento, ela sabia a condição dela. Porque pelos relatos que nós temos, essas febres que davam naquelas épocas traziam muitos males, inclusive a morte. E aquela mulher entendeu que por Jesus ter livrado-a da morte, ela tinha motivos para agradecê-lo e para servi-lo. Sirva aquele que te faz alguma coisa de boa. Ajude aquele que gasta o seu tempo te ajudando também. E cuidado, leve para a sua casa alguém que possa te ajudar e não te atrapalhar. Que Deus te abençoe. E esse é Jesus. É aquele que nós podemos levar para a nossa casa,
é aquele que nos ajuda a recuperar o tempo perdido e é aquele que nos cura quando nós estamos enfermos, doentes, ou até mesmo no pecado, que é a pior doença. Só Ele pode nos perdoar. Só Ele se manifestou para perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para nos ajudar. O apóstolo João, na sua carta, ele escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pensemos nisso. Jesus é fiel e poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, a Ele glória, a Ele honra, a Ele todo louvor e a Ele toda a nossa gratidão, transformada isso em servi-lo. Gratidão não é só de lábios, mas é de atitudes e de obras. Que as nossas obras sejam espécies de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus te abençoe. Até uma próxima.